Pastor Heber, eu tenho assistido o seu programa e eu observo que nós temos aqui calvinismos e não calvinismo. Calvinismos no plural. Então eu observo que várias pessoas que vêm a este programa para falar de calvinismo, eles têm o seu próprio calvinismo. Eles criaram, engendraram, manipularam e fizeram o seu próprio calvinismo. Cada um expressa do melhor jeito possível para tentar se virar com os ensinos de João Calvino. Então é importante que o telespectador entenda que existe um calvinismo de João Calvino e existem os calvinistas que criam seus calvinismos. E muitos deles já estiveram aqui e apresentam esse tipo de calvinismo. Porque não há como fugirmos da realidade. A gente tem que aceitar, cada religião tem que aceitar o seu profeta. E os calvinistas, não estou falando aqui do pastor propriamente dito, mas os calvinistas eles têm que assumir João Calvino. Ou dizer que não são calvinistas, é qualquer outra coisa. Porque se você é calvinista, você tem que aceitar o seu profeta, que se chama João Calvino. Porque se você é calvinista, você tem que aceitar o seu profeta, que se chama João Calvino. Depois da vinheta, vamos conferir se isso é verdade mesmo. Até lá. Olá, amigos! A paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje eu vim falar aqui sobre uma linha teológica que é muito atacada por algumas pessoas que se consideram apologistas, tá? Entre aspas, tá? Pessoas que têm preconceito com algumas doutrinas e algumas linhas teológicas, em especial são pessoas que têm divergências contra o calvinismo, né? E divulgam várias mentiras e espantalhos o tempo todo sobre a fé reformada, né? E essas pessoas já têm lá suas preferências e fazem vídeos e vídeos e vídeos difamando essa linha teológica, que é uma linha teológica legítima, é uma linha teológica tradicional, oriunda da Reforma, tá? Então, e eu considero assim essencial para a igreja, tá? A igreja é essencial para a igreja conhecer mais sobre o calvinismo, tá? Eu considero importante, tá? Eu, Renato, porque ali fala da essência do evangelho, tá? Trata diretamente da essência da salvação, tá? E da nossa relação com Deus. Então, é diferente das demais linhas teológicas, já estamos carecas de saber, né? São mais voltadas para o homem que nós temos hoje no nosso país. Mas eu penso, Renato, penso que o calvinismo ele volta mais para o evangelho, tá? Ele centra mais as coisas em Cristo, na pessoa dele, tá? Essa é a minha visão, tá? E assim, para não ficar nas minhas palavras, tá? Ah, o Renato resolveu fazer um vídeo. Vou fazer o seguinte. Eu vou com o auxílio de um livro, tá? O livro é Calvinismo Puro e Simples, do reverendo Luciano Sena, tá? Inclusive é um irmão meu que eu converso com ele de vez em quando, é uma pessoa muito abençoada. E assim, um livro maravilhoso, tá? Que por sinal eu tenho o livro, tá? Eu tenho o livro, ok? Então, o que eu vou propor nesse vídeo? Vamos só falar do calvinismo de uma maneira simples, objetiva, tá? Sem os espantalhos, vamos despir de espantalhos e outras coisas, e vamos ser objetivos no vídeo, tá? Então vamos lá. Eu já vou começar com o primeiro slide. Nós vamos fazer a seguinte pergunta, já com uma resposta que está no livro, ok? Vamos lá. O que é calvinismo? Muito bem. Ser calvinista está no livro. Não é seguir Calvino em absoluto. Então, olha aqui, ó, na página 13, tá, do livro. O que é ser calvinista? O que é calvinismo, né?
já de cara de ser calvinista não é seguir Calvino em absoluto. Só aí já acaba com os espantalhos de pessoas recalcitrantes que dizem assim, ó, não, existe muitos calvinismos porque você tem que assumir o seu profeta João Calvino, né? Você já deve ter escutado isso bem no início do vídeo, né? Vem com alguns espantalhos prontos, né? Não, calvinista tem que assumir o que o seu profeta diz. Só que já acabou, na página 13 do livro já acaba com isso, tá? Calvinismo puro e simples, já está explicando, tá? Mas, como Calvino é importante, vamos seguir falando então sobre a pessoa de João Calvino. Por que ele é importante, né? E leva o nome dele, o calvinismo. Bom, então eu vou passar a ler e vocês vão anotando aí, ó. João Calvino é uma figura importante na história cristã. Se o cristianismo não pode ser contado sem o período da Reforma Protestante, né? Vai contar se você vai falar sobre o cristianismo ao longo da história, você vai ter que falar da Reforma Protestante. Você não tem como escapar disso. Ou vai pular a Reforma. Não tem como, né? Então, e aí vai dizendo no livro, e se o cristianismo não pode ser contado sem o período da Reforma Protestante, liderada por Lutero, o protestantismo não pode ser relatado excluindo o nome do reformador de Genebra. Não dá, tá? Ele é o pai de um sistema de interpretação no arraial protestante que veio a ser classificado como calvinismo ou fé reformada. Aqui vai uma nota, tá? Esse termo calvinismo, na verdade, foi dado pelos oponentes, tá? Dos reformadores. Dizendo, você segue aquilo que os ideais de João Calvino, então vocês são calvinistas, né? Mais ou menos isso, tá entendendo? Que nem luteranos, vocês são luteranos, sabe porque segue Lutero, tá entendendo? Na verdade, até hoje, se você vai discutir com um católico, mesmo que você for lá da Assembleia de Deus, eles ficam te chamando de filho de Lutero, né? Não é isso? Então, pois é. O calvinismo tem essa mesma pecha, tá? Que foi outorgada, tá? Em nós cristãos reformados, tá? Mas vamos seguir, olha só. Por que o título calvinista? Por que o título calvinista? Como há uma identificação com o sistema que ele, Calvino, codificou de forma primária ou bruta, porém magistral e bíblica, a classificação corresponde aos fatos. As chamadas confissões reformadas foram norteadas pela boa teologia de Calvino. Tá? E aqui está uma parte que eu fiz questão de deixar sublinhado, que está no livro, na página 13. Observa que eu estou botando na página aqui, ó, para vocês saberem onde está no livro, tá? Quando forem ler. Tá? Olha o que diz aqui no restante. Mas podemos dizer que avançaram em alguns aspectos, amadureceram. E mesmo essas posteriormente tiveram suas mudanças necessárias sob as veredas da palavra de Deus. Então, os calvinistas, né, de uma maneira geral, quando nos chamam de calvinistas, já nem segue mais tudo o que Calvino disse, amém. Não, pelo contrário. Foi com o tempo, ó, se necessário, foi modificando conforme a palavra de Deus. Se é necessário fazer, alguns até usam o lema, né, reformado sempre se reformando, né? Mas não, realmente tinha que fazer ajustes, tá? Era necessário, ok? E vamos seguir aqui, ó, agora com clareza, tá? O que é ser calvinista? O que é ser calvinista, tá? Então é bem simples, olha só. Compreende-se como calvinista todo cristão que adere ao que veio a ser chamado de 5 pontos do calvinismo, especialmente reunidos no Sínodo de Dort, em 1619. O acróstico que representa esses 5 pontos, chamados de tulipa em inglês, né? A saber, então o que é o calvinista? Vamos ver aqui. É quem adere a esses 5 pontos aqui, tá? Primeiro, que vocês estão vendo aqui. Depravação total. Nós vamos falar isso em outros vídeos. Eleição incondicional. Expiação limitada. Graça irresistível. E perseverança dos santos.
o calvinista, ele confessa esses 5 pontos, tá? Ele não confessa assim, ó, o calvinista, não, porque João Calvino disse lá sobre um assunto, tal coisa. Não, porque senão seria seita. Quem é adventista segue Ellen White. Tudo que ela fala, ela diz amém. Tudo que o Mormon, tudo que o Joseph Smith fala. No caso lá, a Torre de Vigia, até o Testemunho de Jeová seria a Torre de Vigia, né? Tudo que ela diz é amém, né? Não, aqui não. O calvinista aqui, ó, concorda com esses 5 pontos, que não foi Calvino que escreveu, farei 5 pontos, chamado Tulip. Calvino não fez isso. Tava todo o compêndio de instrução teológica de Calvino, estava esses conceitos lá. Mas o Calvino não escreveu, vou escrever 5 pontos do calvinismo. Não existe isso, tá? Então, só para você saber, isso aqui já é fruto daquela fé reformada que vai lapidando, vai vendo melhor aqui, algumas coisas retirando da teologia de Calvino, que dá para fazer. Isso aqui, ó, são coisas que tá instrutivas e tal, e chegou nesse ponto, tá? Os 5 pontos. Isso aqui é extraído da teologia de Calvino, tá? Mas reforçando, não é Calvino que escreveu 5 pontos lá certinho, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo. Não existe isso, tá? Veja, note como realmente você pode absorver as ideias de um teólogo e lapidá-la, melhorar, né? Trazer com melhor exatidão, explicar um pouquinho melhor algumas coisas, tá? É possível. E aqui, isso é tão sério porque esses oponentes, como vocês viram no início do vídeo, recalcitrantes, né? Esses beligerantes, né? São arminianos. Geralmente eu tenho problema, não é com o arminiano em si, a pessoa, porque é uma relação comum no nosso dia a dia, a gente se dá bem. Mas assim, o problema é o apologista. O apologista, ele sabe que ele é desonesto, tá? Mas ele insiste. É o caso como nós vimos no início do vídeo. O calvinista, ele tem que dizer tudo que Calvino disse. Isso é uma farsa, é uma mentira, tá? Uma mentira. E tem que ser exposto, tá? Mas vamos seguir, olha só. Para melhor entendimento, tá? Vamos comparar as outras interpretações teológicas, tá? Então, assim, ó, só para dar exemplo, tá? O que é ser arminiano? Faça essa pergunta agora para você mesmo. O que é ser um arminiano? Eu vou ler, ó. Compreende-se como arminiano todo cristão protestante que diverge do calvinismo, segundo as redefinições soteriológicas de Jacó Armínio, que foram codificadas por seus seguidores no contexto da Igreja Reformada. Então, eram os oponentes que não concordavam com o calvinismo já, né, posto, né, as pessoas que não concordavam com aquele entendimento do calvinismo. Agora, olha só, eu fiz questão de destacar aqui, ó. A maioria dos arminianos hoje não segue toda a teologia de Armínio. E aí? Então você não é arminiano, então? Tu não segue toda a teologia de Armínio? Então viu como é ruim você querer... eu vou atribuir para um grupo de pessoas que tem que seguir tudo que aquele nome da doutrina dele, vamos dizer assim, o Armínio seguia. Né? Tudo que o Calvino seguia. Não, a gente apenas tem conceitos, coisas ali que nos apropriamos de coisas que consideramos interessantes e vitais, tá? Mas não significa agora que o arminiano ele tem que seguir tudo que Armínio diz, tá? Tudo, absolutamente tudo. Armínio cria, por exemplo, no batismo infantil. Você vê as igrejas arminianas todas fazendo batismo infantil? Não, né? Então a pessoa dele então não é arminiana? Não, ele é, mas das questões soteriológicas, tá? Nesse ponto, tá? Visto ser ela, seguindo, reformada em sua maior parte. Então os arminianos não seguem Armínio na totalidade dos ensinos de Armínio, porque muitos dos ensinos de Armínio era reformado. Porque Armínio foi, de certa forma, assim, um seguidor vamos dizer assim, ele era até então, um pouquinho antes, um seguidor da teologia reformada, tá? Aí depois ele foi dissipando um pouco mais, tendo suas próprias ideias, tá? Mas ainda assim ele conservava alguns valores de reformados, tá? Os 5 pontos do arminianismo diferem do calvinismo, sempre arguindo a uma concessão às decisões humanas. Será que está mentiroso isso aqui ou não?
Ó, os 5 pontos do arminianismo diferem do calvinismo, sempre arguindo a uma concessão às decisões humanas. É ou não é verdade? É mentira? É. As decisões humanas são importantes no arminianismo, tá? Sempre tem essa concessão dada ali. Uma definição mais adequada, agora, essa aqui é uma coisa que eu acho muito importante, tá? Fiz questão de destacar aqui. O termo calvinista deveria ser substituído por monergista. Isso aqui é excelente observação que o reverendo Luciano Sena colocou no livro sobre o termo calvinista, tá? Deveria ser substituído por monergista, tá? Creio que essa é a concepção mais exata. O termo significa que apenas um efetua a salvação, desde o seu processo preparatório, continuado e final, sendo que toda a colaboração do homem é resultado dessa ação eficaz, não dependente dele, do homem. Mas, a essa altura da história, a tentativa de mudança dos termos não seria viral e não ajudaria em nada, embora seria mais exata em seu significado. Realmente, acho que o termo monergista, ou monergismo, é até melhor que calvinismo, porque desvincula um pouco de Calvino e tu foca realmente na questão da doutrina, não na pessoa que teoricamente criou os conceitos, né, do calvinismo. Então, o monergismo, eu acho que seria o termo melhor, tá? Seria um termo melhor, realmente admito. Então, se vocês observar o vídeo, para não ficar longo, Calvinismo Puro e Simples é o livro, tá? Eu vou trabalhar com esse livro aqui no canal e eu vou falar de alguns pontos interessantes. Por exemplo, nós temos que falar sobre a depravação total. Nós temos que falar também sobre, e não só a depravação total, mas os 5 pontos. Eu vou pegar cada um dos pontos para a gente trabalhar e utilizando o livro, tá? E aí nós vamos. Eu fiz questão aqui, ó, de destacar, para vocês verem. Aqui, ó. Vamos começar com depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, tá? Esses serão os pontos que nós vamos trabalhar, tá? No vídeo. Nos próximos vídeos, tá? Vamos trabalhar os 5 pontos, com a ajuda do livro do reverendo Luciano Sena, Calvinismo Puro e Simples. Então o vídeo hoje era só para acabar com esses espantalhos, tá? Sobre o calvinismo. E vai ter uma série de vídeos bem bacanas, assim, de linha pensamento reformado, e até dando algumas respostas a certos recalcitrantes beligerantes, sabe? Que tem aí na internet surgido. Eles precisam de receber respostas, pessoas que vivem de espantalhos da fé reformada, tá? Bom, então é basicamente isso aí. Essa é uma apresentação bem básica sobre o calvinismo, mas espero que tenha agregado ao seu conhecimento e vai ter mais conteúdo nos próximos vídeos sobre isso. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.